Assista a seguir, Deus não tem preferido o favorecido. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à meditação das Escrituras Sagradas. Eu agradeço a Deus por sua vida, obrigado por estar aqui juntamente comigo. Vamos meditar então no último capítulo de Deuteronômio, hoje encerrando as nossas gravações que estamos fazendo aqui, ok? Na presença do Senhor Deus, especificamente também a respeito de Deuteronômio, de todo o cuidado de Deus com o ser humano, a estrutura do humano. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Senhor, nós te agradecemos por todos os teus milagres, tuas maravilhas, teu poder, Senhor, teu perdão, teu cuidado. Senhor, teu amparo, tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, será maravilhosamente. Nós dependemos de Ti, cremos em Ti, confiamos em Ti, aguardamos em Ti, esperamos em Ti, Pai. No nome de Jesus, o Senhor tem toda a liberdade de agir, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Antes de darmos continuidade a Deuteronômio 34, nós vimos na última live sobre um versículo interessante refletindo a comunhão do ser humano com Deus, tratando de Israel com Deus, e também falando sobre o fator de que esse ser humano é aquele que tem aliança com Deus, tá? E também falando a respeito do fator de presença e estrutura de segurança de Deus, quando ele diz assim no verso de número 27, a parte B: Deus expulsa o inimigo de diante de ti e diz a ti, destrói-o. Ele está dizendo que Deus está disposto, a companhia e a presença de Deus, ela é tão grande ao redor dos seus filhos, que Deus está disposto a retirar o inimigo de perto, expulsar o inimigo de perto, e não só de expulsar, mas de nos dar habilidade também para afastá-lo de nós, né? Portanto, Israel habitará é uma lei de definição na mentalidade de Deus, posta para sempre. Portanto, está definido: Israel habitará em segurança. E se essa palavra, será que é para o futuro, é para o milênio, é para quando depois que Deus vir? Não. Depois que Deus vir, nós vamos estar com Ele, nós vamos precisando de segurança. Hoje é o dia que se precisa de segurança. E aqui fala, portanto, Israel, Deus já definiu, sobre Israel haverá segurança dos altos céus. Israel está determinado a habitar em segurança. E diz aqui, a fonte de Jacó é Deus, e o Senhor proverá o grão, o vinho novo, desde os céus destilarão orvalho, Deus o cuidará, porque é povo salvo pelo Senhor. O Senhor é o escudo e o socorro, e a espada da essência de Deus está sobre Israel. Veja, assim teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os seus altos. Deus dizendo, eu estou prontinho sempre para fazer presente dentro de Israel, em sua proteção e defesa, e principalmente trazer segurança para Israel contra os seus inimigos. Que interessante, não? Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 34, verso 1. Fala sobre a conclusão aqui, dizendo da morte de Israel, porque terminou o processo de toda a escrita e a morte de Moisés, e como Moisés, que foi um dos líderes mais específicos referenciais, dormiu no Senhor, ok? Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Neftali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá e até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu a faço vê-la com os seus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor.
Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara e organizaram por Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E no tocante à sua mão poderosa e aos grandes e terríveis feitos que realizou na presença de todo Israel. Então aqui fala sobre quando Deus chamou Moisés, né, para o descanso. Não houve outro profeta que fosse usado por Deus com tantas maravilhas físicas externas, tanto quanto Moisés, por tanto tempo, né? Porque Moisés foi alguém chamado por Deus e por tempo contínuo, né? O tempo dos 40 anos do deserto, o tempo que ele lidou com o Faraó, todo o tempo Deus presente, Deus ao lado, Deus conosco e ali trabalhando a favor de Israel pela definição e liderança dada a Moisés, ok? Então aqui interessante, quando nós vimos que Deus mostrou para Moisés todo o lugar da promessa, toda a definição da promessa, a terra da promessa, Deus mostrou e organizou como Deus havia falado e disse para Moisés, mas você não vai tocar nessa terra, você não vai entrar nela, né? Porque é uma escolha de Deus e é impressionante, porque até hoje a gente lê, estuda sobre as orientações dadas a Moisés, sabe que essas são as primeiras bases daquilo que é a estrutura que Deus formou o ser humano e que Deus trouxe o seu conhecimento ao humano. Moisés dedicou a vida inteira para ver o povo entrar na terra prometida. E ele não entrou. Então a gente fica pensando, Deus não dá preferência, né? Não é por causa de algum cargo, porque fulano tem uma posição, então por isso vamos deixar. Não. O próprio líder que carregou o povo todinho no deserto, uma nação no deserto, tirou das mãos do faraó, arrancou de uma mão feroz, trouxe todo o povo no deserto, sustentou o povo quando o povo desobedeceu, ensinou, orientou, ajudou o povo em toda a fase de alegria e de luto, porque muitos morreram no deserto. Quanto luto Moisés não teve que ajudar o povo a suportar? E vai caminhando, ele mesmo, Deus disse, não vai entrar, porque desobedeceu o respeito à minha presença. Então Deus não tem preferência. Se o indivíduo não respeita a essência de Deus, a presença de Deus, Deus sente como nós sentimos, né? Até que ponto limite o outro respeita a gente, e até que ponto limite o outro considera, porque uma falha aqui e ali, por acidente, você percebe, você sente, Deus sente, o Espírito Santo de Deus sente, sabe quando é acidente, quando é provocacional, né? Provocado. Deus sentiu. Mas quando você percebe que aquilo é simplesmente um negar a presença de Deus, misericórdia. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre, né?
que se até Moisés não entrou na terra prometida, porque não obedeceu, que dirá nós se desprezarmos a palavra de Deus, acharmos que vamos estar em alguma terra prometida ou em algum tempo de livramento, se Deus não nos guarda. E se a gente primeiro não guarda a palavra de Deus em nós, se a gente não considera a palavra de Deus em nós e não cuida de zelar de tudo que Deus quer, né? E aqui Deus mostrou direitinho a terra, mas não deixou Moisés entrar, e Moisés não entrou. Moisés não entrou. Que o Senhor tenha misericórdia, ok? Que o Senhor nos abençoe. Hoje é um dia de gratidão, porque terminamos toda essa primeira fase, né, da leitura. Agora, a partir de agora, começa então a parte prática entre referenciais e nações, né? A partir de Josué, ele é o primeiro referencial entre as nações, na parte do exercício. Então aqui ele vai entrando sobre as guerras, lidando com outros reis, vencendo reis, buscando orientação de Deus, trazendo orientação de Deus para o ambiente, para os reis diante de cada cidade. E começa então o desenvolvimento do relacionamento de Deus na parte prática do referencial, com diversas personalidades, com diversas formas de circunstâncias que cada referencial, cada era, cada época tem, e como Deus se porta e como Deus orienta a história, não só de Israel, mas o funcionamento da humanidade, né, e da sociedade em si. Então a gente vê várias formas da presença de Deus na ativa, de lideranças e definições, no exercício delas para com Deus e diante de Israel, da humanidade, ok? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo na sua presença, por tudo que Ele nos fez, pelos milagres que Ele nos concedeu através da sua palavra, porque só Ele é bom, né? Só Ele é maravilhoso para fazer isso por nós. Vamos agradecer. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Senhor, muito obrigado por toda a tua palavra, pela graça e pela força que o Senhor nos deu de estarmos até aqui. Se não fosse o Senhor, nós não suportaríamos. Se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos. Se não fosse o Senhor, talvez nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que nos deu a tua palavra, Pai. O Senhor nos deu a tua orientação e a ti nós declaramos a glória, a honra, o louvor. Toda a nossa gratidão, Senhor, é tua, meu Deus Jeová. Porque sem tua ajuda, Senhor, jamais nós conseguiríamos. Por isso, toma, Senhor, a liberdade, continua fazendo a tua vontade. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos aquilo que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos e nos ajuda a vencer, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Nós vamos dar então uma pausa nas gravações. Nós vamos descansar aí talvez 1 mês ou 3 meses, ainda não temos a definição. Vamos estar anunciando na página do Instagram. E com esse tempo de descanso, nós vamos esperar um pouquinho. Depois voltamos, com o Senhor permitir, com as leituras semanais aqui, ok? Nas programações. De imediato são essas as nossas medidas, agora que concluímos este forte abraço, que o Senhor te abençoe e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!